Alô, tudo bem, gente? Estamos aqui ao vivo nesse momento histórico. Deixa eu me ajeitar melhor aqui. Nesse momento histórico, primeira live aqui do Cine Gnose, que estamos iniciando agora, o Cine Gnose 360, né? É necessário explicar o porquê desse nome. A ideia aqui é a gente fazer semanalmente, a princípio no domingo, né, nesse horário, uma revista da semana, né? Detalhando um pouco mais, explicando um pouco mais as postagens do Cine Gnose durante a semana e ampliando, detalhando e tudo mais. Então essa é a proposta aqui inicial dessa live do Cine Gnose. Bom, como vocês já devem ter visto, né, que a nossa pauta aqui hoje vai ser em torno de duas postagens, de um curta chamado Coda e o outro, o premiadíssimo filme vencedor do Oscar, o Nomadland, com a Frances McDormand, que bem interessante, né? E também a gente vai discutir os novos lances aqui da guerra híbrida, das bombas semióticas, mas principalmente em torno aí da postagem em torno do novo vazamento, a nova reunião vazada do governo, a enésima reunião vazada dentro do governo Bolsonaro, envolvendo o Paulo Guedes e o vírus chinês Rise Again ressurge, né, na fala dele, entre outras pornografias políticas que ele falou nessa reunião, que, como sempre, são convenientemente vazadas, né? É incrível um ministro de Estado que participa de uma reunião e é pego de surpresa que o vídeo estava sendo transmitido numa plataforma do próprio Ministério da Saúde. É uma coisa inacreditável, é difícil de acreditar numa coisa, a não ser você pensar que isso faz parte de uma articulação mais geral daquilo que a gente entende como guerra híbrida, né? E esse vazamento como mais uma bomba semiótica para repercutir na opinião pública, ou naquilo que eu acho melhor, um conceito mais interessante, que é o contínuo midiático atmosférico, né? Que é muito mais... Opinião pública, na verdade, nós não temos. Temos um contínuo midiático atmosférico, vamos dizer assim, amorfo, envolvente, onde você tem bombas informacionais que repercutem e criam ondas concêntricas que se espalham, né, por todo o éter, vamos dizer assim, desse contínuo midiático atmosférico. Bom, antes da gente entrar aqui na pauta, né? Cheers. Antes da gente entrar na pauta aqui, definida, né, ou roteirizada, é interessante ver hoje os telejornais, né, principalmente os de cobertura mais extensiva, como Globo News, né, a CNN. É interessante que estão o dia inteiro falando de vacinas, né, de Programa Nacional de Imunização, se tem, se não tem, a segunda dose, o chamado cronograma. E assim umas discussões assim que lembram muito as mesas redondas de futebol, também desses canais de cobertura extensiva, que não tem o que falar, não tem assunto, mas tem que estender, colocar em live mais profissionais, virologistas, infectologistas, como se só se escondesse uma questão óbvia. Não tem vacina, não tem, simplesmente não tem. Né? E no final da tarde agora veio uma nova cobertura da chegada heróica, né, de um avião no aeroporto de Guarulhos com a remessa AstraZeneca, 4 milhões de doses do COVAX Facility, né? A xepa da vacina para os países pobres que o Brasil acabou entrando nesse complexo, né, COVAX Facility, da Organização Mundial de Saúde. Então, com toda a pompa e circunstância, né, cobertura ao vivo, tal, é muito interessante isso, né? É claro que os telejornais eles têm que dar um viés otimista, né? Isso é até uma coisa estrutural dos telejornais, né? Porque os telejornais eles
dividem-se em boas e más notícias. Se você pende muito a balança para as más notícias, isso é mal para os anunciantes, né? Isso é um lance até subliminar. Isso foi levantado num texto do Robert Stan, o Telejornal e seu Espectador, que é um clássico, esse texto em teoria do telejornalismo, né? Robert Stan, o Telejornal e seu Espectador. Você encontra facilmente em PDF na internet. É dos novos estudos SEBRAP, a publicação científica. E é interessante que o Robert Stan coloca que sejam boas ou más notícias, o telejornal no todo tem que ser agradável, tem que ser uma experiência agradável ao espectador, é uma estetização da notícia. Então tem uma questão subliminar. Notícias muito pesadas, ou um telejornal que feche com notícias horríveis, que não tenha um desenlace otimista, vamos dizer assim, em termos de roteiro de cinema, uma suspensão cômica, né? Um alívio cômico, um alívio positivo, isso pega muito mal subliminarmente para os anunciantes, né? É interessante que nos atentados de setembro, né, de 2001, os atentados lá nos Estados Unidos, o prejuízo que os telejornais naquele dia tiveram quando os anunciantes em massa retiraram seus intervalos comerciais com medo, né, com a questão subliminar de envolver a sua marca com imagens tão terríveis, né, que estava acontecendo naquele momento. Então, é um lance estrutural dos telejornais. Mas o mais, acho que talvez o mico da semana, né, se é que a gente pode falar assim, é a Globo colocar um jornalista tão competente como o Álvaro Pereira Júnior, tá, um jornalista tão competente, veterano. Acho que vocês, não sei quantos de vocês devem estar acompanhando aquela série Corrida da Vacina, que está disponível no Globoplay, gratuito, né? Não precisa ser assinante. O episódio em que a equipe de reportagem do Álvaro Pereira Júnior tentou entrar nos laboratórios lá do Instituto Gamaleia, como se fosse muito fácil, como se fosse uma equipe de reportagem entrando no vestiário do Maracanã, por exemplo. É claro que não conseguiram, né? Então é interessante que a gente questiona muito. Será que a grande mídia, aparentemente, ela é crítica ou está se colocando, principalmente a TV Globo, contra o governo Bolsonaro, né? Com um governo negacionista, de extrema direita, né? Então muitos colocam assim: não, a Globo está fazendo a meia-culpa, ela está mudando, mas não está mudando coisa nenhuma. É interessante que isso serviu como uma bomba semiótica, podemos dizer assim, para, vamos dizer assim, convergir ou apoiar com aquela decisão da Anvisa de negar a licença ou autorização da Sputnik V. Então, é como foi colocado lá, se você assistir lá o último episódio, a Corrida da Vacina, o Instituto Gamaleia não é transparente. Por quê? Porque não permitiu a equipe da TV Globo entrar no laboratório onde é feita a vacina. Quer dizer, claro, é um mico colocar um jornalista, um repórter experiente, né, inteligente como Álvaro Pereira Júnior, numa missão que claro, só o Putin provavelmente pode entrar, né? Aí é uma questão de soberania nacional, geopolítica, coisa que o Brasil não tem, né? Então, é aquela coisa que em todos esses anos de guerra híbrida e bombas semióticas, o que a Globo tem feito algumas vezes é sacrificar os seus medalhões do jornalismo em manobras semióticas assim bizarras, como foi, por exemplo, não sei quantos de vocês vão lembrar do episódio do escândalo da Wikipédia, onde supostamente os perfis da Miriam Leitão e do Carlos do Sadenberg, né, ambos comentaristas de economia da TV Globo, os seus perfis foram adulterados através de um Wi-Fi, né, cujo ID vinha do Palácio do Planalto, então já envolveu a Dilma, sendo que era um Wi-Fi público, né? Então, uma não notícia que foi turbinada,
né? Quer dizer, qualquer um poderia entender que qualquer pessoa, pegando aquele sinal de Wi-Fi que era público, poderia entrar na página da Wikipédia e editar. Foi uma não notícia, assim como essa do Álvaro Pereira Júnior, esse mico, né, que foi colocado lá de uma não notícia. Claro que não iam deixar entrar, mas é uma espécie de comunicação indireta, é uma estratégia que a extrema-direita ela usa bastante isso, né? Você sabe o que vai acontecer, você força uma situação e depois você fala, olha, está vendo? Eu não disse. É claro que você já sabia que ia acontecer isso. Então, como se isso confirmasse a, a proibição, né, a não autorização da Sputnik 5. Quando a gente tem informações aqui, por exemplo, hoje, que um virologista da medicina da USP de Ribeirão Preto, né, deixa eu ver aqui, lembrar aqui o nome dele, onde está ele? O Eurico Arruda, né, virologista e epidemiologista da USP, da medicina lá de Ribeirão Preto, que ele pegou nessa coisa, né? Não é possível que 63 países autorizam e o Brasil não, a Sputnik 5. Claro, né? Se você for ver o parecer da Anvisa, é técnico. A gente não pode falar que foi ideológico, que foi político, mas vamos combinar, né? O que a Anvisa está fazendo e tentou fazer com a Coronavac é aquilo que grevistas fazem, que se chama Operação Padrão. Então, não sei quantos de vocês já viram isso, por exemplo, na aduana de aeroportos, então os policiais da Receita Federal, da Secretaria da Receita estão em situação de greve, então eles não podem abandonar as suas posições. O que eles fazem? Operação Padrão. A gente tem que ficar aqui? Então a gente vai seguir na risca a fiscalização. Isso cria uma situação, operação padrão de fila, ninguém consegue mais passar e você cria um caos no tráfego da aduana da Receita Federal. Então é mais ou menos isso, é uma coisa técnica, eles estão seguindo o roteiro ao pé da letra, né? A chamada operação padrão, que se torna extremamente lenta e cria uma situação caótica como essa que a Anvisa fez. O seu parecer foi técnico, né? Apesar, né, desse virologista da USP ter dito da questão do adenovírus replicante, né, que segundo ele, essa palavra feia acabou sonando uma coisa gravíssima na mídia, criou-se um mito em torno desse termo, que nada mais é do que uma coisa presente nas diversas vacinas, onde você pode até ter algumas reações, né, que vão ser mínimas, né, como ele até coloca, no máximo constipações e jamais os sintomas assim mais pesados da Covid, a ponto de internação e morte, né? Então, ele colocou bem dessa maneira. Como é que 63 países estão enganados, as suas agências fiscalizadoras e reguladoras, enquanto ocorre isso aqui no Brasil, né? Então, isso é para se pensar, isso aqui são os últimos lances que a gente tem aqui da novela da corrida da vacina, que eu colocaria como corrida maluca da vacina, né? Pois bem, gente, tornando aqui o didatismo algo do ofício, né? Vamos começar o que estava aqui o roteiro dessa live para a gente não avançar muito tempo. Bom, a gente vai começar aqui pelos aspectos das postagens em relação ao gnosticismo, tá? E é interessante que acho que os cinegnósticos mais antigos aqui do blog, eles devem conhecer, né, essa pequena história aqui do blog. Esse blog já vai fazer 12 anos esse ano, em dezembro desse ano completará 12 anos, que esse blog se iniciou como um resultado de uma pesquisa de mestrado sobre os filmes gnósticos, né, sobre o cinema gnóstico. Então, o porquê dessa presença da mitologia gnóstica em pleno século XX e na época final do século XX, nos anos 90, em clássicos como Matrix, Show de Truman,
como essa mitologia tão antiga do século II e III depois de Cristo reaparece e mais na indústria do entretenimento no mainstream hollywoodiano. Então o blog começou a partir daí, né? E que resultou, vamos ver se eu vou achar aqui, que resultou aqui nesse livro, tá? Nesse livro, que é aqui o Cine Gnose, né? O Cine Gnose, que é vamos dizer assim, é o orientador desse blog, tá? As discussões aqui em torno do cinema gnóstico. E é claro, os leitores mais antigos devem ter percebido, a partir de 2013, o blog começou a imprimir uma pegada mais política, principalmente o início das jornadas de junho de 2013, que aquilo desde o início não me cheirava bem aquilo ali, ainda mais sabendo, né, e as pessoas mais antenadas percebiam que as primaveras, as revoluções coloridas estavam num tour em todo o planeta, primavera árabe, Ucrânia e tudo mais, Hong Kong, e chegou aqui no Brasil. Chegou no Brasil em 2013 e acabou, claro, eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas, a partir daí, um trabalho sistemático em torno da mídia por uma nova estratégia de comunicação política, bem diferente do que foi o golpe militar de 64, mas antes do golpe, né, que derrubou o João Goulart, mas aquele período de 62 a 64, que foi um trabalho inédito dos meios de comunicação, através de cinema, televisão, rádio, trabalhando com apresentadores de programa como Flávio Cavalcante, que foi uns que aderiram a esse tipo de estratégia, que foi uma estratégia política nos meios de comunicação para desestabilizar a base de opinião pública do então presidente João Goulart, até terminá-lo sozinho, ele e o Leonel Brizola juntos, e aí sofreram o golpe em 1964. Ali foi um tipo de estratégia política que a gente chama em teoria de comunicação de estratégia hipodérmica, de pura repetição política e ideológica de slogans. O que ocorreu a partir de 2013, isso é uma longa história que não tem aqui como desenvolver mais a fundo, mas a partir de 2013 a gente teve uma estratégia mais voltada à percepção, uma estratégia mais avançada de comunicação, que é aquilo que, a partir daquele momento, aqui o blog começou a definir como bombas semióticas. Bombas semióticas não são coisas imediatamente voltadas para o político, ideológico, doutrinário. Não está sendo vendida nenhuma ideologia. Viva o neoliberalismo, não é uma coisa imediatamente anticomunista, ou assim. Mas, pelo contrário, ele trabalha com a percepção, com o limiar da percepção. A gente pode até falar em aspectos subliminares, mas é essa criação de ondas, é aquilo que a gente define como acontecimentos comunicacionais. Então, a partir daí, o blog acabou fazendo, num período de 2013 a 2016, uma crônica, assim, muitas vezes diária, né? Tinha semanas que era diária. Coisas que eram publicadas na mídia impactavam, não só coisas publicadas, mas eventos, como, por exemplo, o Fusca que incendiou. Esse é o típica bomba semiótica, evento comunicacional. Lá na Baixa Consolação, quem é daqui de São Paulo conhece lá a Praça Roosevelt, tal, estava fechada, manifestantes, black blocs, fecharam para o trânsito, e eis que aparece um Fusca, do nada. Alguém jogou alguma coisa, coquetel molotov, o Fusca começou a incendiar. E de dentro do Fusca sai uma família desesperada, uma mãe carregando uma criança pequena, uma outra criança menor saindo correndo, o pai apavorado. Isso impactou, né, tremendamente. E é esse tipo de acontecimento que são as chamadas bombas semióticas. Na época, né, para criar uma situação, um clima de opinião, essa que é o termo mais correto. Bombas semióticas, elas existem para criar um clima de opinião generalizado, tá? Na época de que o país estava no caos, que estava tudo à beira do descontrole, e tudo mais. Então aí surgiu, né, depois de todo, deixa eu pegar um outro livro aqui para mostrar para vocês.
desse resultado, dessa crônica, surgiu esse outro livro, o Bombas Semióticas na Guerra Híbrida, de 2013 a 2016, que é a síntese, né, um resumo desse trabalho que o blog fez dentro desse período de 2013 a 2016, tentando sistematizar a estratégia de comunicação que foi utilizada nesse momento. Que eu repito, foi uma estratégia inédita de comunicação política, como está sendo inédita toda essa estratégia de comunicação política que vemos no Brasil, mesmo depois de 2016, com o golpe lá de 2016, com o golpe de 2016, estratégia que vem continuando, né? Isso principalmente a chamada guerra híbrida a partir da inteligência militar brasileira. Quer dizer, há muitos aspectos, né, de como essa guerra híbrida que surgiu do Departamento de Estado norte-americano, baseado em teorias da ação direta, em política, a confluência disso com a inteligência militar brasileira e como a inteligência militar brasileira absorveu isso e começou a utilizar isso politicamente e trabalhar em redes sociais, é muito interessante acompanhar essa trajetória que o blog aqui em várias postagens já tentou, já mostrou, já trouxe algumas informações desse encontro, né? Então o que nós temos hoje aqui no Brasil é uma guerra híbrida coordenada, articulada pela inteligência militar, né? Na verdade, como a gente fala, o golpe militar já aconteceu e ninguém viu porque não foi televisionado. Quer dizer, não precisa dizer o quanto de militares já ocuparam a máquina de Estado, ministérios, autarquias, e o mais grave, o Ministério da Saúde, e como eles estão utilizando táticas, estratégias de guerra híbrida, uma delas é a chamada guerra criptografada. Tá? E o apito do cachorro do Paulo Guedes, que fez parte disso, que a gente vai conversar a respeito disso daí. Então, sintetizando, o blog aqui, ele é meio que dividiu-se, né, entre falar em gnosticismo, ou seja, entrar nessa seara do esoterismo, hermeticismo, e como os filmes trabalham com isso, ou tentar entender como os produtores, diretores, roteiristas de Hollywood acabaram se apaixonando por essa mitologia gnóstica e levando para o mainstream cinematográfico, e do outro lado a questão política, da guerra semiótica, ou a semiótica aplicada à comunicação política. É claro que essa ponte, né, o que esse blog está tentando fazer nesse momento é como, por exemplo, a teoria unificada na física, tentando juntar Einstein e Bohr, né, juntar a relatividade com a mecânica quântica. É o que está tentando ligar aqui o gnosticismo com essa nova estratégia de comunicação política baseada na guerra híbrida e bombas semióticas. Um pouco disso já foi feito no curso que foi encerrado agora recentemente, a semana passada, para mim já saudoso, né, que foi o Gnosticismo e Acontecimento Comunicacional, onde naquele curso, que foi uma parceria aqui do Cine Gnose com o coletivo Transaberes, lá do Rio de Janeiro, onde a gente tentou fazer uma ponte ali entre o gnosticismo, a gnose, como uma espécie de iluminação mística, espiritual, vamos colocar por hora nesses termos, né? E trazendo para a teoria da comunicação a gnose como um acontecimento comunicacional, e as chamadas bombas semióticas e guerras híbridas são uma espécie de engenharia de percepção a partir da criação deliberada de acontecimentos comunicacionais. Tá? Por hora, né? Vamos definir aqui acontecimentos comunicacionais como esses eventos que repercutem como ondas nesse contínuo midiático atmosférico. São eventos comunicacionais ou acontecimentos comunicacionais voltados a essa que eu posso chamar de engenharia de percepção ou engenharia de clima de opinião. Clima de opinião, que é uma coisa muito importante, que ela produz uma coisa chamada espiral do silêncio, que é um conceito que eu sugiro vocês pesquisarem, espiral do silêncio, da cientista alemã Elisabeth Noelle Neumann. Tá?
que é um dos subprodutos, né, dos chamados acontecimentos comunicacionais. Elizabeth Noelle Neumann. Tá? Bom, eu até tentaria compartilhar a tela, mas eu tenho medo. É a primeira live, ainda estou trabalhando com isso daqui, conhecendo os recursos. Já deu pau aqui, foi só falar e ele já começou a dar pau aqui para mim. Estou conhecendo os recursos agora, nem vou tentar fazer firulas aqui, até ter confiança plena nessa ferramenta aqui. Até depois a gente vai, claro, essas lives vão para ferramentas melhores, né? Mais, digamos assim, parrudas, né? Isso aqui é o início para desse humilde blogueiro que acabou se formando, que se formou em máquina de escrever, Olivetti Letra 32, e agora está tentando mexer nessas novas ferramentas. Pois bem, vamos começar aqui. O curta muito interessante, não sei quantos de vocês leram aí no blog, o curta Coda. Para mim foi uma surpresa. É um curta que foi indicado ao Oscar de melhor curta de animação em 2016. É um curta irlandês, tá? É um dos exemplos assim de como esses elementos, não só gnósticos, mas esotéricos, são trabalhados em roteiros, assim, largamente em produtos de entretenimento. Esse curta irlandês é um curta, acho que se não me engano, de 12 minutos, mais ou menos. É um curta de animação sobre um rapaz, né, que sai bêbado da balada, e ele tentando encontrar alguns trocados no bolso para comprar alguma coisa para comer antes de chegar em casa, ele é atropelado no meio da rua, é jogado longe, e aí quando ele acorda, ele já está no outro lado, ele está diante do grande ceifador, ele está diante da morte. Tá? Ele tenta fugir, a morte com muita calma vai atrás dele, sabe onde encontrá-lo, ele senta cansado num banco de jardim e a morte, o grande ceifador, senta do lado dele e ele tenta negociar. Sabe que a morte veio buscá-lo, né? Então ele tenta fazer uma negociação. Olha, que se a gente fazer de conta que você não me viu, é muito engraçado. Mas é interessante que a partir desse momento que entra as intenções. O grande ceifador está impaciente. Ele quer levar aquela alma o mais rápido possível. E aí vem aquela coisa de que ele está planejando alguma coisa que desculpe dar o spoiler, que é a sua reencarnação. O vídeo é muito ambíguo em relação a isso, chegando até o final. Mas ele lembra muito, ele está trabalhando muito com essa coisa de que aquilo que o budismo chama de roda do Sansara. Não sei quantos de vocês já ouviram falar disso. O livro tibetano dos mortos, ele fala dos bardos. Os bardos são as nossas etapas transitórias na vida. Eu recomendo, o livro tibetano dos mortos é bem interessante, viu? Bem interessante. O que isso tem a ver com guerra híbrida é o lance aqui que a gente vai ver ao longo das lives aqui, né? O que foi discutido naquele curso que se encerrou a semana passada. Mas é interessante que os bardos, você tem o bardo, cada bardo é uma etapa transitória, o bardo da vida, o bardo da morte, o bardo da vacuidade e o bardo do renascimento. Esse curta ele trata do bardo da vacuidade, que é o momento do vazio em que você está diante de uma situação em que sua mente ele está criando como uma tela mental onde projeta nessa tela todas as suas ilusões, fantasias, sonhos, aquilo que popularmente a gente entende como passa um vídeo dos melhores momentos da sua vida, né? Sobre isso eu até recomendo um filme que trata disso de uma forma muito sutil, muito delicada e de bom humor. É um filme japonês chamado Afterlife, está inclusive no blog, né? O Afterlife, em que o cara morre e ele encontra do outro lado nem o céu, nem o inferno, ele encontra um estúdio, uma produtora, né?
Então ele entra em contato com roteiristas, diretores, produtores que eles querem fazer um vídeo dos melhores momentos, do melhor momento da vida dele. Então ele tem que escolher qual foi o melhor momento que você viveu na sua vida, tá? Qual foi o melhor momento? E aí eles vão produzir esse vídeo. E você vai passar a eternidade vendo esse vídeo ad infinitum, tá? Numa situação aparentemente imersiva, né? Você vai reviver esse momento ad eternum, tá? Então é muito interessante. Então esse momento do bardo da vacuidade no livro tibetano dos mortos é o momento, isso até o Jung, né? Ele vai desenvolver também essa ideia. É o momento de você encontrar o seu self. É o momento de você superar todas essas ilusões e você encontrar o seu, vamos dizer assim, o seu eu interior. Eu não gosto desse termo, mas o seu self superando essas ilusões. Se você não superar essas ilusões, o grande ceifador te levará de volta para esse mundo, através do bardo da reencarnação. E aí você vai cair de novo nessa rota, nesse ciclo fechado, que é a roda do Sansara, que você fica preso. Todos nós estamos presos e não conseguimos fugir. Porque no bardo da vacuidade que esse curta Coda, ele cobre, ali nós nos perdemos. Nos perdemos nas ilusões, nos sonhos, numa coisa imersiva. Imagina aquele óculos Google, né? Aquele óculos de ou realidade aumentada, tal, você coloca e você vê uma situação imersiva que você não consegue mais distinguir a ficção da realidade, tá? Enter the Void, do Gaspar Noé, é outro filme que trata também sobre isso, que também está no blog, né? Logicamente também está lá. Então foi surpreendente. Esse filme Coda é muito legal, é muito interessante como coloca de uma forma bem humorada, leve, esses temas pesados, né, esses temas do esoterismo. Já que a gente falou em gnosticismo, né, é uma das questões dos gnósticos, da cosmologia gnóstica, que nós estamos presos aqui nesse mundo. É a situação do Neo em Matrix ou do pobre Truman em Show de Truman na cidade de Sea Haven. Sentimos que há algo de errado. Tem algo de errado nesse mundo. Tá? Não sabemos o que é. Aí é que entram já, by the way, que a gente tocou nesse assunto, a gente sente que há algo de errado nesse mundo. Aí é que entra a questão da comunicação política. As bombas semióticas, vamos dizer, em termos de imaginário, elas trabalham exatamente com isso, quer dizer, sentimos que há algo de errado nesse mundo, e parece que as bombas semióticas atestam isso, confirmam isso daí. Temos como é que eu posso explicar? Temos uma aspiração a mudar, a algo acontecer. O que se chama acontecimento comunicacional é a ruptura do cotidiano. Como é que vamos lembrar aqui? Acontece agora aconteceu um momento aqui, deixa eu lembrar, o Zizek, né? O Guia Pervertido da Ideologia, não sei se quantos de vocês já viram esse documentário do Zizek, ele coloca a certa altura, acho que deve ser no final, no último episódio do Guia Pervertido da Ideologia, exatamente isso que eu estou falando, né? Que é incrível, essa aspiração por mudança, por revolução, sempre vai acontecer. Então, por exemplo, as grandes primaveras, as revoluções coloridas, têm essa aspiração que está algo errado, algo tem que mudar. Isso é captado, é cooptado, é absorvido e trazido para dentro do movimento político. O Zizek, ele fala exatamente isso. Por que será que todas essas revoluções se frustram? Né? O Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt, ele falava, acho que em Eros e Civilização, toda revolução é uma revolução traída. Porque a algum momento, há um turning point, ou um vanish point, em um certo momento a coisa vira. E aí ela é cooptada. Na minha gloriosa citação de autores aqui,
O Theodor Adorno, também outro frankfurtiano, ele fala que toda ideologia tem o seu momento de verdade. A ideologia não é uma pura mentira, né? Toda ideologia ela é fincada no momento de verdade. Então, é essa coisa que o gnosticismo traz para nós, a filosofia, tanto a filosofia quanto a mitologia gnóstica, que a gente sente que há algo de errado nesse mundo. Na verdade, há uma coisa, somos prisioneiros. Aí entra a questão do misticismo, né, da cosmologia gnóstica, da cosmogonia e tudo mais. E temos que escapar desse mundo. Somos prisioneiros por causa de um demiurgo que nos prende. Toda essa criação, a criação já foi o Apocalipse, né? Tudo aquilo que é descrito no Gênesis é o Apocalipse. É muito interessante que para os gnósticos a Bíblia tem que ser vista invertida. O Apocalipse não é lá o último livro, o Apocalipse é o Gênesis. Ali você tem o Apocalipse, e o que tem depois é uma grande distopia. A Bíblia é um livro pós-apocalíptico. Na verdade, nós estamos aqui nesse mundo agarrados aos destroços de um Titanic. Quer dizer, já ocorreu. Assim como aqui no Brasil vivemos uma situação distópica porque o golpe já ocorreu. E ninguém viu porque não foi televisionado, porque foi híbrido. Foi híbrido, isso daí. E por falar em mal-estar e tudo mais, e que há algo errado nesse mundo, a gente entra no filme Nomadland, da diretora chinesa, né? Vamos ver aqui, que não dá para guardar tudo na cabeça. Onde está aqui a grande vencedora do Oscar, Chloe Zhao, a primeira mulher branca, né? E a primeira mulher não branca a ganhar o Oscar, né? E a segunda mulher na história do Oscar a levar o Oscar de melhor prêmio de direção. O filme levou um monte, fotografia, montagem, direção, melhor atriz, melhor filme, tal. Nomadland entra nessa coisa do mal-estar, né? Principalmente da personagem da Frances McDormand, que é interessante. O grande protagonista, na verdade, é o deserto. É o deserto. As lindas fotografias do filme foca a questão do deserto. Vamos fazer aqui um resumo do filme aqui bem rápido. A personagem, a protagonista, feita pela Frances McDormand, né, que vamos ver aqui o nome dela que eu já esqueci, a idade, a forma, é típico de pessoas que se formaram com Olivet Lettera 32. Disso eu jamais esqueço, né? Qual o nome dela? A viúva, né? Coitada, Ferne, né? Ferne. A cidade de Empire, onde ela vivia, desapareceu por conta de que uma mina e a fábrica de gesso faliram, acabaram, e a cidade vivia em torno de uma pequena cidade de Empire, né? Que vivia em torno dessa empresa e dessa mina de produção de gesso. Acabou. O marido dela morreu, levou junto empregos e a vida do próprio marido. Ela, viúva, reuniu o pouco que ela tinha, colocou dentro de uma van, que ela batiza a van de Vanguard, né? Vanguard, a van, uma van branca, e ela sai sem destino como uma nômade, né? Não uma homeless, né? Mas vivendo em trailers como milhões dos Estados Unidos vivem nessa situação. Se lança na estrada. E durante o filme, o filme é baseado em um livro-reportagem, né? Homônimo. Ela vai conhecer, e nós vamos conhecer, toda uma subcultura dos nômades, que vivem em trailers, vans, carros de reboque, toda uma subcultura, e todos eles com o mesmo perfil. Casamentos desfeitos, desemprego, perda da pensão, perda de aposentadoria, ou nem aposentadoria conseguiu. Então eles vivem numa subcultura baseada numa economia de escambo. Então eles acabam... o ponto alto do filme é um encontro
num evento cultural, né, e de autoajuda, liderado por um, se não me engano, chamado Bob Wells, que ele interpreta ele próprio, né? Ele é real, ele é um líder, né, dos nômades, um evento onde ele vai ensinar diversas coisas, técnicas, tal, filosofia, autoajuda e tudo mais, um evento cultural de encontro entre eles, que é o ponto alto do filme. Quase um documentário, quase documental. Mas é interessante a questão do deserto, né? O deserto. O deserto, pelo menos na minha opinião, é algo assim seminal na mitologia norte-americana. Né? O deserto desde o western, né? O mito da mitologia da fronteira, a ideia de que você vai fugir dos grandes centros urbanos, sombrios, escuros, e vai encontrar na pureza, né? na linearidade do deserto, o local onde você vai se encontrar. Então você tem uma mitologia otimista dos pioneiros, daqueles que vão para o meio oeste, para o oeste, em busca de uma nova vida, um reinício, né? Dar um reinício e encontrar-se a si mesmo. Então você vê essa mitologia positiva, otimista, tanto em filmes como Easy Rider, vocês devem ter ouvido falar desse filme, um clássico, né? O filme Sem Destino, como também em outras produções, né? Como, por exemplo, na literatura, o livro On the Road, de Jack Kerouac, toda a mitologia dos beatniks em relação ao deserto, às estradas. Então é um mito fundador, é uma coisa do libertário, do heróico. Sempre teve uma marca muito forte, como você vai ver, por exemplo, a música Magic Bus, do The Who, né? Ou se você pensar o Magical Mystery Tour dos Beatles, né? Onde você colocar o pé na estrada, ir de ônibus, moto, como Easy Rider, você vai encontrar a verdadeira América, a verdadeira cultura, a mitologia da fronteira, onde você vai encontrar a pureza, no deserto, como a ideia da pureza, da linearidade, um lugar como se fosse uma folha em branco onde você vai reescrever a sua vida. É interessante que o Nomadland inverte isso. Na verdade, são estradas que levam para lugar nenhum. Eu não vou dar spoiler da última sequência, mas é interessante como a protagonista está rumando em direção ao oeste. O mesmo sentido dos pioneiros, da corrida do oeste, tanto a corrida do ouro, tudo aquilo que havia de épico, de heróico naquele momento, se torna uma coisa depressiva. É interessante, a Chloe, a diretora chinesa, ela dá uma amenizada, porque há um grande potencial crítico, uma crítica social explosiva no filme, que ela dá uma amenizada, claro, óbvio, porque é um filme do mainstream hollywoodiano, né? Não teria como. Porque ela começa a focar mais na resiliência e na subcultura desse subgrupo, tá? Mas todos eles têm essa característica em comum, que é da própria condição econômica dos Estados Unidos, que agora o Joe Biden, ou Sleepy Joe, como dizia o Trump, né? O Trump pode ser tudo, mas ainda sinto saudades do humor politicamente incorreto dele. Desculpa eu falar isso, mas Sleepy Joe era ótimo. Ele se referia ao Joe Biden. Com esse Joe Biden, com esse novo New Deal que ele quer fazer, é justamente reverter aquela coisa que o Nomadland descreve. Você tem os nômades trabalhando em bullshit jobs, então é colocado ali a Ferne, ela trabalha daqueles grandes depósitos. Para mim é um taylorismo pós-moderno da Amazon. É um bullshit job, um trabalho alienado, completamente sem sentido. Aquilo que a gente viu do Chaplin em tempos modernos é reeditado de uma maneira pós-moderna nessas cadeias de produção da Amazon, por exemplo. O que ocorreu ali, o que temos nos Estados Unidos, tem a ver com a globalização, a mudança de toda a cadeia produtiva global, a desindustrialização dos Estados Unidos,
sendo que todos esses empregos industriais foram colocados lá para a Ásia. O caso da China, por exemplo, é exemplar. A China produz tudo, tudo é feito na China. Então, o que ocorre é que o americano médio, ele restou para ele os chamados bullshit jobs, que isso é uma expressão sociológica, agora recente, no sociólogo norte-americano, que não me vem ao caso aqui, porque afinal me formei em Olivetti Letra 32. Então, não vou puxar muito da minha memória. Mas, enfim, então eles estão todos nessa situação. Tá? Então, eles vão viver como nômades. Então, a situação é de ausência de perspectiva, nada ali é heróico, não há redenção. Vamos dizer, a personagem Fern não encontra redenção na sua situação, e é uma grande interrogação que será da vida dela. Tá? Essa é a situação que a globalização acabou criando, essa desindustrialização que atinge, por exemplo, o Brasil, tá? Com a precarização do trabalho. Isso é criado pelas novas cadeias globais de produção. Tá? E é curioso, e o que nesse filme paradoxal, paradoxal não, mas irônico, né? É que esse filme foi produzido pela, se não me engano, pela Searchlight. A Searchlight, exatamente. A Searchlight Pictures, que é uma subdivisão da Walt Disney. É interessante que essas subdivisões de estúdios tal, elas são financiadas pelos fundos de hedge de Wall Street. Grande parte dessas produções, principalmente filme independente, mas esses filmes dessas subdivisões produzidas exatamente por Wall Street, pelo mesmo mecanismo de financiarização, de globalização, que produz a situação da protagonista. Né? É irônico isso. Né? Talvez por isso o olhar da diretora, vamos dizer assim, neutralizou ou não colocou muito a mão na crítica social explosiva, né, que esse filme poderia tranquilamente explorar. Ficou mais os aspectos psicológicos da protagonista, da sua resiliência, da maneira como ela lida com as suas memórias. É assim, pungente, tem situações pungentes quando ela vê a pouca coisa que sobrou do seu casamento, uma prataria, né, um conjunto de pratos, uma das cenas assim mais do filme, em que ela vê um companheiro dela, também outro nômade que vive em trailer, tentando limpar, ajudar ela a arrumar a van dela. Ele, sem querer, derruba essa prataria, que cai em pedaços, e ela olha para aquilo, tudo que tinha restado do casamento, né, do enxoval do casamento dela, tal, vê aquilo, e depois ela tenta colar os pedacinhos. É assim um filme que não há redenção. Né? Então, é interessante, em termos de mitologia americana, é incrível como essa mitologia do deserto ela foi invertida nesse filme. Não há nada heróico, épico e redentório, né? Como, repito, né? Toda literatura, filmografia, ao focar o deserto, em torno do mito da fronteira, né? Acabava fazendo isso. Mas é um filme excelente, excelente. É um filme muito bom, realmente valeu a pena. Né? Mas é curioso também que é um olhar de uma estrangeira, uma diretora chinesa, para americanos que se sentem estrangeiros dentro do próprio país. Isso é um outro lance irônico em Nomadland. Né? É uma estrangeira falando de estrangeiros. Quer dizer, é uma outra categoria de estrangeiros. Né? São americanos que se sentem estrangeiros dentro do seu próprio país, que estão vendo que o sonho americano acabou. Mas é claro, né? Claro, tem outra coisa, né? Também para a gente terminar aqui. O filme ele mostra ali, claro, os nômades do bem, até com preocupações ecológicas, reciclar lixo. São nômades politicamente corretos. A gente sabe que todo o sucesso da direita alternativa, principalmente a vitória de Trump, veio do ressentimento justamente dessas pessoas em bullshit jobs.
aqueles ressentidos e o slogan de Trump, né, a América grande novamente, baseou-se nesse ressentimento, buscou esse tipo de ressentimento justamente dessas pessoas. Então, nós temos ali no olhar da Schloe, digamos assim, os nômades do bem, né? Todos politicamente corretos, tentando, alguns deles fazendo, nesse encontro chefiado pelo Bob Wells, liderado pelo Bob Wells, que focaliza o filme, vamos dizer assim, técnicas de como tornar o seu trailer autossustentável, ecologicamente viável, tal. Então dá uma visão bem do bem, politicamente correta e liberal, mas a gente sabe que os bullshit jobs que levaram o Trump à vitória, né? E criar essa cisão na opinião pública norte-americana, né? E essa cisão é o que o Joe Biden está querendo agora consertar, porque ele sabe que é interessante, né? Porque todos foram pegos de surpresa, inclusive os neoliberais brasileiros, como Sadenberg, Miriam Leitão. Ele está fazendo um New Deal, é keynesianismo, é o Estado que está investindo. E aí, como é que fica o discurso neoliberal aqui no Brasil? A gente aqui quer... mas tem teto fiscal. Não pode, o Estado está quebrado. É a imagem que o Paulo Guedes cria. E por falar em Paulo Guedes aqui, vamos entrar aqui na questão do apito de cachorro, a nova fase só dando risada mesmo, só dando risada para a situação que a gente está. O apito de cachorro, a nova fase da guerra criptografada. Na postagem aqui do blog, né, que nós fizemos aqui sobre nós, né? Nós é uma questão que esse blog sou eu e eu mesmo. Eu mesmo e Irene, né? Tá pensando aquele filme. A guerra semiótica criptografada, o apito de cachorro de Paulo Guedes. É interessante, em primeiro lugar, o que é guerra criptografada dentro da guerra híbrida? Vamos dizer assim, o Bolsonaro, né? Na verdade não é o Bolsonaro, né? A inteligência militar, ela está usando uma técnica de criar dissonâncias cognitivas, intensa dissonância cognitiva. Isso já começou na campanha eleitoral do Bolsonaro, as famosas caneladas. Então o Paulo Guedes dizia uma coisa, o Bolsonaro dizia outra. Aí o Bolsonaro até brincou, de vez em quando umas caneladas, tal. Então o Mourão fala uma coisa e depois o Bolsonaro, não é bem assim. Ou como vocês viram o Pazuello, né? Depois no final, a gente tem que obedecer, uns mandam e outros obedecem. O Pazuello falando sim para a Coronavac e depois o Bolsonaro desautorizando. Então a guerra criptografada, esse termo criptografia, a criptografia é basicamente você pegar uma informação e quebrar em pedaços. Isso nos protocolos de transmissão da internet, os bytes eles são quebrados em pedacinhos numa nuvem para se reencontrar num determinado momento no destino. Então a criptografia é embaralhamento das informações que desde da máquina Enigma dos nazistas eles trabalhavam com isso. Então é a mesma coisa, eles criptografam, eles trabalham de forma desconexa, embaralham as informações. Então você tem balões de ensaios desmentidos, decide e depois volta atrás. Então um fala, outro desmente. Isso é proposital. A guerra híbrida, nós estamos hoje na terceira fase, que é o que essa postagem ela discute. A primeira fase foi logo no início do governo, o primeiro ano de governo, lá em 2019, as sucessivas crises que estavam ocorrendo dentro do governo, uns falavam uma coisa, outros diziam outra, tal, a saída do Bolsonaro do PSL, toda aquela crise, para passar uma ideia de que o governo está desmoronando. O governo não vai durar muito. O Congresso contra ele, o Rodrigo Maia desautorizando, falando um monte para o Bolsonaro, enquanto, no fundo, por trás estavam todos alinhados, e todas as decisões, as agendas neoliberais sendo aprovadas a toque de caixa no Congresso, enquanto essa criptografia criava uma outra situação. A primeira era,
esse governo tá desgovernado, não vai durar muito, Bolsonaro vai cair. Isso foi uma aparência, uma ilusão, esse embaralhamento das informações. A segunda fase foi a criação da cortina de fumaça para a boiada passar. Esse termo acabou sendo famoso, para passar a boiada. Então, passar as medidas à agenda neoliberal. Então, típica estratégia de dissuasão, desvio de atenção, cortina de fumaça, principalmente quando envolvia as polêmicas identitárias, culturais, de costumes, para fazer a esquerda pensar com o fígado e reagir como um cão de Pavlov a cada estímulo, ficando preso nesse tipo de guerra, enquanto por trás passando tudo. Agora estamos num terceiro momento, é do apito de cachorro. Esse do apito do cachorro tem a questão dos vazamentos. Eu não sei se já perceberam, a postagem do blog até faz uma enumeração de episódios, a quantidade de vazamentos, que eu nunca vi um governo vazando tanta coisa. Vídeos, áudios, a lista é interminável. A postagem que eu citei aqui lá do blog faz alguns episódios. E também a gente poderia fazer uma outra lista dos famosos hackers que também estão vazando dados, como o telefone do Bolsonaro, dados da família. É impressionante. É como o saudoso Paulo Henrique Amorim falava, é um colosso. Esse país é um colosso. Né? O saudoso Paulo Henrique Amorim. É interessante. Essa questão do vazamento do jornalismo, eu sugiro vocês assistirem a um filme, não sei quantos de vocês já assistiram ao filme Mera Coincidência, que é um filme, se não me engano, de 1997, com Dustin Hoffman e Robert De Niro. Em vários momentos, eu já escrevi sobre esse filme ali, aqui, eu acho que esse filme é obrigatório ser exibido e discutido em qualquer curso de graduação de jornalismo. Tá? É um livro obrigatório, principalmente por essa questão do vazamento. É interessante, quando vaza informação, nenhum jornalista investigativo se pergunta a quem interessa esse vazamento? Por que essa informação está sendo dada para mim? Né? Simplesmente a grande mídia, o jornalista ou o repórter vira uma correia de transmissão de vazamentos. Não precisa nem citar o caso da Lava Jato e toda a política de vazamento. Mas quem ganha com isso? Nesse filme, Mera Coincidência, é uma pequena sinopse do filme. Né? É a história de um presidente dos Estados Unidos que está na corrida eleitoral, é a última semana, ele está na frente, ele vai ser reeleito, aí estoura um escândalo sexual envolvendo o presidente no Salão Oval com uma garota menor de idade. Era um grupo de bandeirantes que estavam visitando a Casa Branca e o presidente não se conteve. E é interessante que esse filme foi paralelo ao escândalo lá do Bill Clinton. Não sei se alguém deve lembrar desse episódio, que quase lhe custou o impeachment, o caso com a estagiária Mônica Lewinsky, né, de assédio sexual na Casa Branca, tal, um assédio sexual que teria levado às vias de fato, e teve a questão do charuto, um detalhe assim pornográfico, bizarro. Aonde foi parar aquele charuto do Bill Clinton? Não vamos entrar em detalhes sórdidos aqui na história, mas foi o título em português, em inglês é Wag the Dog, mas o título em português Mera Coincidência, foi um dos poucos títulos em português de filme felizes, porque o filme foi lançado exatamente no momento do escândalo envolvendo o Bill Clinton. Aí é o seguinte, o que vai fazer o presidente dos Estados Unidos? Ele contrata um especialista em marketing de crise, que é o Robert De Niro, é o conserta tudo, que fala lá no filme, o senhor conserta tudo. O que faz o Robert De Niro? Ele contrata o Dustin Hoffman, que é um produtor de Hollywood, e o que eles vão fazer? Produzir uma guerra. Os Estados Unidos vão entrar em guerra contra a Albânia. Por que a Albânia? Porque ninguém sabe onde fica a Albânia, esse raio desse país. Ele é o centro do terrorismo internacional e eles estão querendo entrar com uma bomba nos Estados Unidos. Uma bomba por onde? Pela fronteira do Canadá. Claro, aí mobiliza o preconceito e a desconfiança do americano contra os canadenses. Então, conseguiu. O ponto alto do filme é esse ponto que eu estou querendo chegar.
O ponto alto do filme é um vídeo que eles produzem no estúdio, supostamente imagens do front na Albânia, de militares americanos no front da Albânia lutando contra os terroristas albaneses, e nesse vídeo aparece uma camponesa albanesa, uma menina inocente segurando um gatinho no colo, ela fugindo no meio de tiros cruzados, explosões, assim, coisa bizarra. Ela tentando fugir de maldosos terroristas estupradores. Eles produzem no estúdio esse vídeo em chroma key, uma coisa perfeita, e aí deixam vazar no satélite para que as grandes redes, as cadeias norte-americanas, peguem esse vídeo e publiquem e mostrem como breaking news no prime time, no horário nobre lá da TV norte-americana. Pronto. Os Estados Unidos estão em guerra e todo mundo esquece. Isso até um certo ponto, aí depois tem vários plot twists tal, no filme, mas é interessante. Vaza-se uma informação, espera-se que os jornalistas mordam a isca para depois repercutir. É exatamente isso que ocorreu. O Paulo Guedes, essa terceira fase, por que apito de cachorro? Acho que quantos de vocês vai saber, apito de cachorro em política é uma expressão que designa certas formas de sinalização, gestos, em que você, como aquele do Felipe Martins, aquele episódio na reunião lá no Senado, o Felipe Martins, que é assessor de assuntos internacionais do presidente, aquele rapaz imberbe, é assessor de assuntos internacionais do presidente. Ele fez um gesto que é dos supremacistas brancos. Aquilo ali é um apito de cachorro. Serve como uma forma de reconhecimento. O público em geral não consegue decodificar. Ele falou que só estava ajeitando o paletó, ele estava atrás, o presidente do Senado estava falando ali, ele estava logo atrás em segundo plano e mostrou claramente ele fazendo aquele sinal. É uma forma de, primeiro, olha, eu estou aqui, eu sou de vocês. Primeiro não, principalmente isso. Nós estamos aqui. Nós ainda estamos aqui. No caso do Paulo Guedes, imagina vocês, em pleno início da CPI da pandemia, vem de novo o Paulo Guedes no velho tropos, os chineses inventaram a Covid. Ele me fala isso, né? E isso vaza, e ele candidamente, numa inocência assim que faria corar o coelhinho da Páscoa. Eu não sabia que estava sendo... Eu, ministro de Estado, não estou sabendo que uma plataforma do Ministério da Saúde está transmitindo pelas redes sociais. O que é essa fase do apito de cachorro? Que é o seguinte, as eleições estão se aproximando. Vamos falar assim, a grosso modo, o que nós temos no cenário eleitoral? 30% é o núcleo duro de Bolsonaro. São aqueles caras que estiveram nas manifestações de 1º de maio ontem, é ali que está entre 25% e 30%. Os outros 30% são os adeptos, é a esquerda. Ou talvez sejam as pessoas que estão assistindo aqui essa live, fazemos parte dos 30%. É a esquerda, progressista dentro do espectro político. E os outros 40% é a maioria silenciosa. É a maioria silenciosa. Essa é que decide as eleições. Não são os adeptos, os já convencidos que decidem as eleições. A questão é, o apito de cachorro é uma bomba semiótica. O que é bomba semiótica? Vamos voltar aqui ao beabá da coisa. Bomba semiótica, rápidas palavras, é um acontecimento comunicacional que liga duas coisas, narrativa e imaginário. Narrativa e imaginário. Não vou entrar em mais detalhes aqui, que não vai dar tempo, que essa live está prevista para 1 hora e já está passando como sempre, né? Não consigo me conter, ainda mais na estreia, né? Mas voltando, bomba semiótica é um acontecimento comunicacional que conecta narrativa com imaginário. Tá? A narrativa que a guerra híbrida militar está querendo criar é o seguinte:
Se você olhar, por exemplo, em sites como DefesaNet ou no site do Exército Brasileiro e nos artigos que a inteligência escreve, eles falam simplesmente o golpe da imprensa. Copy la presse, negócio assim, tem até uma seção no DefesaNet que é copy la presse. Assim, algo. Mas a ideia de que o Bolsonaro ele está enfrentando uma conspiração, ele está lutando contra o Congresso, ele está lutando contra a grande mídia, ele é um herói, ele é um mito, ele está lutando contra o globalismo internacional, ele está sozinho lutando contra todos. Isso é a narrativa que eles estão criando. O imaginário é exatamente isso, a figura do mito que foi criado em torno do Bolsonaro. Quando eu falo imaginário, estamos querendo aqui discutir um aspecto de inconsciente coletivo, digamos assim, uma concepção de sebastianismo da política que é muito presente aqui, não sei se é decorrência da nossa cultura ibérica, mas é a coisa do sebastianismo, que você vai ter um mito, um herói que vai ser o salvador de uma nação. Então, conecta uma coisa com a outra. O apito de cachorro do Guedes, ao falar de uma variante do apito do cachorro, a China é o inventor do vírus, ela que inventou a Covid, é uma forma de dizer, olha, nós estamos aqui, nós estamos lutando, nós ainda estamos aqui, nós estamos ainda do seu lado. Você pode ver que isso é mais presente nas lives do Bolsonaro. Nas lives ele se apresenta em todo esplendor, sem máscara, falando politicamente incorreto, enquanto digamos, nas aparições públicas, vamos dizer, oficiais, ele está lá ocasionalmente de máscara, mas de vez em quando tem esses arroubos que a grande mídia fala, tentando amenizar, mas é uma estratégia política dele. Ele quer falar para esse núcleo duro, olha, nós estamos aqui. Por que ele quer manter esse núcleo duro? Porque é o que leva ele para o segundo turno. Se ele mantiver entre 25% e 30%, ele está garantido no segundo turno. E aí o que acontece no segundo turno? Aí entra aquela expertise que a esquerda ainda não conseguiu aprender, que são as redes sociais. Claro que vai entrar fake news, pós-verdade, isso está aí ainda, não há legislação. Você fala do Tribunal Eleitoral, o Fux, em Fux we trust, né? O Fux fala de vez em quando, tem os arroubos, não, a gente vai moralizar, controlar. É incontrolável isso daí. E é claro que eles vão levar para aquele campo que é o da guerra cultural, a questão da cultura identitária e dos costumes. Essa maioria silenciosa, a gente sabe, é conservadora, tá? Nisso atuou lá o Trump, lá, com o pessoal que vivia o bullshit jobs lá do filme Nomadland. São, ao contrário da visão do filme, essa gente é moralmente conservadora, tá? Então ele aposta nisso, no conservadorismo, no reacionarismo dessa maioria silenciosa. A maioria silenciosa digamos, uma parte muito suscetível a clima de opinião. Esses 30% de cada lado, da direita ou da esquerda, já são cabeça feita. Tá? Então vai entrar toda aquela estratégia modulada de redes sociais, produção de memes modulados para determinados perfis, tá? Para depois ser viralizado. Aí cabe aqui a discussão da diferença entre massificação e viralização, que já é uma outra longa história. Então essa nova fase da guerra criptografada é a do apito de cachorro, que eu acabei definindo. Por quê? Porque o tempo inteiro fala, nós estamos aqui. Desculpe eu falar isso, né, relembrar do Collor. Não me deixem só. É que o Collor, na época, Não Me Deixem Só, ele ficou sozinho. É que ele não tinha todo esse repertório, esse cabedal de guerra semiótica, de guerra híbrida, que isso nem era discutido naquele momento, ou de forma muito incipiente, mas ainda nos Estados Unidos. A chamada guerra de quarta geração, como se dizia no começo dos anos 90.
por intelectuais neoconservadores lá nos Estados Unidos. É como se uma variação, não me deixem só. Tipo, nós estamos aqui, nós ainda pensamos, nós ainda somos aquilo pelos quais vocês votaram. Tá? Para eles é decisivo. Na verdade, assim como Trump e Bolsonaro, eles não governaram para os 200 e tantos milhões de brasileiros. Eles governaram para esse grupo, para esses 30%. Tá? E aí vem toda essa política negacionista e tudo mais, eles estão governando para esses 30%. Que aí entram as milícias digitais e analógicas, né? E tudo mais. E por falar em milícias digitais e analógicas, entramos no último tema aqui da nossa live, que é a questão aqui do grande reset global, né? Essa postagem aqui do blog Cyberpolygon, um evento que vai ocorrer em junho desse ano. O Fórum Econômico Mundial vai promover esse Cyberpolygon, que é uma simulação de ataques cibernéticos em escala global. Tá? Para falar aqui em termos mais... Onde é que está aqui a definição aqui desse... O Klaus Schwab, né, que é o presidente fundador, né, do Fórum Econômico Mundial, né, ele fala... vai simular um ataque cibernético fictício com participantes de dezenas de países, respondendo a um ataque direcionado à cadeia de suprimentos em um ecossistema corporativo em tempo real. Um alerta para as vulnerabilidades de ataque das cadeias de suprimentos, blá, 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 e tudo isso. É interessante o seguinte, há um modus operandi. O Schwab, ele fala o chamado grande reset global. Tá? O grande reset global está linkado com a chamada quarta revolução industrial, tá? O capitalismo de plataforma. E é interessante que surge nesse momento, o ano passado, em plena pandemia, tá? Aliás, a pandemia, a gente pode aqui ficar falando teorias da conspiração. Eu não gosto muito desse termo de teoria da conspiração, porque é um clichê. A gente sabe que a CIA, nos anos 60, criou esse termo para desautorizar qualquer narrativa alternativa. Quer dizer, algo que não é a narrativa do mainstream oficial é teoria da conspiração. Mas é interessante, mas a alt-right, a direita alternativa, fez uma caricatura das teorias conspiratórias tipo Canon, que é uma caricatura de teoria conspiratória. Tá? Mas voltando, é interessante que em 2019, em setembro de 2019, foi criado o evento 201. É um modus operandi do Fórum Econômico Mundial. É um exercício de simulação de uma pandemia global. Isso foi em 2019, setembro, poucos meses antes de eclodir a pandemia. E isso está lá no blog descrito, tal, em detalhes. Mas todos os cenários, interessante que todos os cenários que eles colocaram ali foram realizados como um script, um roteiro cinematográfico. Tudo foi realizado, inclusive os impactos econômicos, as atuações dos telejornais. É muito interessante, você encontra alguns vídeos no YouTube sobre esse evento 201. É interessante, inclusive, simulações de telejornais, como os telejornais apresentariam, os infográficos e tudo isso. E é interessante que meses depois eclodiu. E agora nós temos, durante essa pandemia, né, mais um exercício de simulação, o Cyberpolygon, agora falando em uma pandemia digital. As consequências globais que isso traria. Aí fica aquela questão, se isso é modus operandi, o que vamos esperar para o ano que vem? Ou daqui a alguns meses vai eclodir um terrorismo digital, né? E é interessante, essas narrativas elas são criadas em grandes momentos em que o capitalismo tem que fazer um turn point, uma virada. A gente sabe, né, que essa pandemia ela eclodiu
foi muita coincidência e muita conveniência, porque 2020 seria marcado por mais um crash financeiro, pior ainda que o de 2008. As dívidas de empresas, dívidas de créditos educativos nos Estados Unidos, não seria tanta questão, mas também da questão da especulação imobiliária, que, aliás, o filme Nomadland toca nisso, né? Como muitos daqueles nômades elas foram vítimas da bolha imobiliária, né? Como, assim 2020, você tinha um quadro de endividamento que era o dobro, se não o triplo, do montante lá de 2008 que provocou o crash. Então, foi muito conveniente. Digamos assim que foi um crash financeiro global em câmera lenta. Tá? Eu crio aquela imagem do Buzz Lightyear, né, que ele fala lá no Toy Story, eu não voo, eu caio com estilo. Foi exatamente isso que fizeram. Houve uma queda, uma quebradeira, digamos, claro, de novo, com o papel higiênico do dinheiro público, né, para limpar as lambanças, né, do setor financeiro. Tá? E foi muito interessante isso. Foi muita coincidência e conveniência, né? Muito conveniente isso daí. Então, a gente pode esperar isso, né? Uma grande pandemia cibernética ser muito conveniente para esse chamado grande reset global, que é a agenda do Fórum Econômico Mundial, né? Então, isso é complicado, realmente é muito complicado. E a gente sabe, né, que na verdade, essas grandes resets que o capitalismo faz são formas, vamos dizer assim, de adiar uma crise mais aguda, né, que, na verdade, começou desde... Aí vamos entrar um pouco de economia. Desde o fim do acordo de Bretton Woods, né, pelo governo Nixon, que criou uma grande liquidez na economia mundial. O que foi o acordo de Bretton Woods? O acordo de Bretton Woods foi na década de 50, em Bretton Woods, Estados Unidos, foi definido o dólar como a moeda das transações comerciais globais. Tá? Mas para evitar que os Estados Unidos rodassem tão livremente, se o dólar é a moeda global, a gente vai rodar quanto de dinheiro quiser. Para evitar isso, eles instituíram o lastro-ouro para o dólar. Então, os Estados Unidos só poderiam rodar dólar lastreado com ouro das suas reservas que estariam supostamente no Fort Knox, lá no famoso Fort Knox, nos Estados Unidos. É claro que o Nixon, ao ver que a dívida pública norte-americana era impagável, ele rasgou o acordo de Bretton Woods e decretou uma espécie de moratória. Tá? Nós não vamos pagar nada e a gente vai pagar com os dólares que a gente vai rodar. Então, o dólar chegou à sua liquidez, perdeu o seu lastro-ouro, virou uma moeda global completamente sem lastro, e aí começou a espiral especulativa, a financiarização, que é a base da globalização, e depois toda a mudança da cadeia produtiva global. Tá? A produção da mais-valia industrial lá na Ásia e não mais no primeiro mundo. E toda a indústria sendo levada para lá. O que você tem nessa situação? Uma espiral especulativa, muito além, entrando aqui no economês marxista, né? Muito além da capacidade de produção de mais-valia. O valor no capitalismo é definido pela quantidade de mais-valia que é produzida no setor de transformação industrial, agrícola, ali. Aí é uma velha discussão. Mas você produz uma grande quantidade de riqueza sem lastro. E há sucessivos crashes, como nos anos 90, o crash na Ásia, no México, como repercutiu no Brasil, inclusive com o fim da paridade dólar e real, e o FHC que se estrumbicou por causa disso, né? E a Globo junto, que fez uma puta dívida em dólares com a NET, né? E também abriu e depois eles se ferraram com dívidas em dólares e tal. E parece que eles criam sempre novas formas para especular e para evitar essa queda definitiva. No final, toda essa papelada vai ter que ser descontada em algum momento.
Vai ter que cair na real esse dinheiro. E aí é que vem as crises, e aí que vem o papel higiênico do dinheiro público para resolver os problemas sistêmicos. A crise sistêmica que pode produzir no sistema. A crise sistêmica que pode produzir no sistema é ótimo. Mas a crise estrutural que pode ser criada dentro do sistema. Então, o que se produz? Por exemplo, o dinheiro, a gente está vivendo o grande reset global. Uma das questões é a passagem do dinheiro eletrônico para o dinheiro digital. As bitcoins é uma dessas questões. Na verdade, todo o movimento da financiarização é a produção de dinheiro, a produção de crédito, não mais pelo governo, mas pelo próprio sistema financeiro. Tá? Então, é uma forma de adiamento. Então, vão criar novas formas, PIX, sei lá, todas essas parafernálias, esses modismos de dinheiro digital que está sendo criado agora, para adiar essa crise final. Tá? Cuja crise final pode levar a uma nova Idade Média, como diria o saudoso Humberto Eco, uma nova Idade Média, que aí a gente viveria uma situação tipo Mad Max. Se isso acontecesse, algo assim como Mad Max, uma nova Idade Média. Tá? Nossa, já estou parecendo aqui o Átila Yamarino, assim, aquelas lives assim que dá vontade de cortar os pulsos assim no final, aquela coisa que você fica assim, olhando. Meu Deus do céu. Quem sabe um dia eu chegue a coisa dele. Bom, então é o seguinte, já passou aqui muito tempo, já estamos aqui há quase 1h30. Vamos ver aqui. Encontrei aqui a moderação dos comentários. Meu Deus do céu, acabei de ver aqui. Eu estava procurando. Vamos ver aqui. Agora que eu achei aqui. É tudo novo para mim, tudo novo. Me desculpem, eu estou começando a conhecer essas coisas aqui agora. Vamos lá, vamos ver. Agora que eu vi aqui as mensagens. Manipular a opinião pública com Pedro Bispo aqui esteve conseguindo manipular a opinião pública com sucesso. Aqui a Cláudia Souza está colocando aqui bem: a Globo quer desacreditar a vacina e o governo russo. Aí é que tá, isso é importante, né? Porque há um jogo casado no final entre Globo e o governo Bolsonaro. Isso é aquela famosa estratégia morde e assopra. Morde e assopra. É claro que tem uma questão, a gente vai entrar numa outra questão da necropolítica. Na minha opinião, a necropolítica, a fala do Guedes, as pessoas estão querendo viver 100 anos. Teve uma secretária, isso ano passado, do Paulo Guedes, uma tal de Solange, não sei o quê, uma assessora que falou: as pessoas mais velhas estão morrendo com a pandemia, isso será conveniente com a Previdência, né? Vai economizar dinheiro. Eu sei qual é o nome, é Solange, não sei, Solange Freitas, eu não sei se era uma das assessoras do Paulo Guedes. Quer dizer, há algo. É claro que a morte de pessoas por Covid, em termos absolutos, em termos do tamanho da população, mas isso não caracteriza controle populacional, ou a política neomalthusiana. E a gente tem que ter muito... ver aqui outra opinião aqui. É bizarro quanto a Globo, seu nome midiático mais poderoso o grupo midiático mais poderoso, né? Tem mais uma pergunta aqui do Júlio César Cruz. O que tem na política brasileira de gnosticismos? A gente já vai entrar nisso daí. Mas o Paulo Guedes é uma figura perigosa. Por quê? Porque ele não é um neoliberal, ele é anarcocapitalista e sinarquista, o que é pior. Sinarquia. É uma coisa... O Paulo Guedes é anarcocapitalista, ele quer o fim do Estado, tem que destruir o Estado.
como foi naquela infame reunião ministerial, né, que é falando tem que privatizar essa porra, falando em relação aos Correios e algumas estatais, ele quer vender tudo. O anarcocapitalismo defende a destruição do próprio Estado. A própria sociedade, através do mercado, vai se autogerir. É anarcocapitalista. Mas o mais assustador é que, ao ele estar ligado à alt-right, à direita alternativa, ele é partidário também da sinarquia. Sinarquia é um sistema social totalitário governado por uma elite. Vamos pegar uma definição aqui mais precisa aqui de sinarquia, né? Uma definição mais, digamos assim, acadêmica. Vamos colocar aqui, está no blog, né? É um governo total de uma elite supranacional. Quem criou isso foi um filósofo político italiano chamado Júlio Zévola. Júlio Zévola, que é uma espécie de Olavo de Carvalho do Steve Bannon, né, que foi coordenador da campanha do Trump. É um governo total de uma elite, governado por uma elite supranacional, que ele chamava de uma civilização solar, europeia, organizada em castas. Uma sociedade de bullshit jobs, de quarta revolução industrial, é que mais facilmente se organiza em castas. Então, é muito perigoso. Esse Júlio Zévola é interessante, já falecido, claro. Ele apoiava o fascismo italiano, lá de Mussolini, mas ele falava que na Itália não vai dar certo porque os italianos são muito moles. Ele acreditava no nazismo. Os alemães, segundo eles, eram mais duros e mais radicais. Então ele passou a apoiar os nazistas e menos os fascistas por achar os italianos muito moles. Eram moles demais, segundo ele. E ele é um dos adeptos do tradicionalismo, a filosofia que ilumina a direita alternativa. Então Guedes é uma figura muito perigosa. Mais do que aquele neoliberalismo lá dos anos 90, ali do Fernando Henrique Cardoso. Tá? É muito perigosa porque eles estão ali entre a sinarquia e o anarcocapitalismo, que é assim terrível, que envolve, numa sociedade como essa, dividida em castas dessa maneira, envolve uma necropolítica, controle populacional e eliminação de grande contingente populacional. E aí entra essa questão da Covid, que não são apenas os mortos, tem a ver as consequências. A necropolítica envolve a diminuição da expectativa de vida. Quer dizer, imagina as sequelas que aqueles que sobreviveram à Covid vão carregar, e está sendo mostrado aí várias matérias dos jornais, sequelas desde vasculares até pulmonares, cardíacas, que são levadas. Necropolítica e necrocapitalismo. A necropolítica ela trata da morte, mas o conceito de necrocapitalismo é deliberadamente de redução da expectativa de vida através de bullshit jobs que coloquem a pessoa em situações insalubres por não ter mais a cobertura social, né? Então ele vai ser colocado em situações que vai levar claramente à diminuição da expectativa de vida, doenças, acidentes, as mais variadas coisas. E o que tem de gnosticismo na política brasileira? Tem as bombas semióticas. Essa coisa da conexão do imaginário com a narrativa, isso até a gente pode falar na próxima live, tem a ver com isso que já foi dito aqui. O gnosticismo ele baseia-se numa ideia de consciência infeliz. Todos nós temos uma consciência infeliz. Tá? Hegel colocava isso, né? A ideia, o estado de alienação, o fato da gente viver nesse mundo numa sensação de estranhamento, é a coisa que Hegel trouxe da teoria da alienação, baseada na ideia da consciência infeliz. Que o existencialismo, seja cristão do Kierkegaard, depois Sartre, o estar nesse mundo é de estranhamento, de alienação. Marx ainda foi mais otimista, porque ele achava que era apenas inverter, a alienação está na vida material.
Então, está nas relações sociais de produção, e desde que o trabalhador traga para si o controle da sua própria produção, acaba o estado de alienação, viveremos felizes para sempre. O gnosticismo coloca que é algo mais incrustado dentro de nós, essa consciência infeliz, essa coisa, como no filme Nomadland, a ideia de sermos estrangeiros dentro do nosso próprio país, dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria vida. Aí é uma longa história, mas é aquela coisa que nós esperamos, a gente espera que as coisas melhorem, mudem abruptamente. A gente quer que a ordem seja quebrada, querem que as coisas mudem. Digamos assim, a política, ela tem esse elemento. A política tradicional, como festa, palanque, discurso, manifestação, é uma quebra do cotidiano. Há vários antropólogos, né, que estudam a política como festa, a política e a festa, né? Então, como por exemplo a bomba semiótica, como essa que ocorreu em 2013 a 2016, grandes manifestações, ocupação das ruas, ruptura do cotidiano, da normalidade do cotidiano, é tudo isso que a gente procura, inclusive nos filmes que a gente assiste no cinema. A gente é louco pela quebra da ordem. Quebra da ordem é nós mesmos, né? Eu vejo assim, muito assim, vi exemplos, como professor, né, em universidade, aquela coisa, tá aula rolando tal, aí apaga a luz, falta a luz. Os alunos, todo mundo comemora, acabou a aula, faltou luz, quebrou a rotina, né, tal. Não tanto porque o professor dá mal aula, não é isso, mas porque de alguma forma quebrou a rotina. Essa aproximação, que é o que o curso fez agora, que eu citei, é com a gnose, é o acontecimento comunicacional. Então, vamos dizer assim, as bombas semióticas parece que trabalham com aquilo que o Zizek coloca lá no Guia Pervertido da Ideologia, que é isso, é o momento da verdade da ideologia. As bombas semióticas, elas são mentirosas, elas são manipuladoras, elas querem manipular e fazer uma engenharia da percepção da opinião pública, criar o clima de opinião, mas ela se baseia, ela só toca em nós, tá? Aquele bando de maluco na Avenida Paulista ontem, de verde e amarelo, pedindo coisa maluca, assim, golpe militar constitucional mantendo o Bolsonaro no poder. É um golpe contra quem, meu? Um golpe tupiniquim híbrido. Um golpe militar, mas deixa o Bolsonaro no poder. É claro, o golpe contra o Congresso e tal. Mas aquelas pessoas que estão lá, elas buscam, no fundo, a mesma coisa que também a esquerda, a mesma coisa que todos nós. É questão de significantes. Pensar em termos de semiótica ou semiologia, significante, significado. Nós temos significados dentro de nós, estamos em busca de significantes. Tá? Tem uma série muito boa, para terminar aqui, vamos ver se tem mais perguntas para a gente terminar a live numa única coisa, PSYOP, estratégia militar, aqui da Cláudia Souza. Isso é uma coisa que a gente vai desenvolver mais aí ao longo das lives, com mais detalhes. Tá? É uma série na Amazon Prime chamada Dan. Não sei se alguém já viu essa série. Dan, eu terminei de assistir hoje, muito boa. É a questão do racismo, tal, nos Estados Unidos. Se passa na década de 50. Se passa na década de 50, quando houve a chamada Grande Imigração, que foi muitos soldados negros que lutaram na Segunda Guerra Mundial tiveram apoio do governo para que se mudassem do sul e fossem para o oeste. De novo, o mito da fronteira rumo ao oeste para a vida, começarmos do zero, sermos felizes. Então, as facilidades para morar na Califórnia, dos primeiros subúrbios norte-americanos, surgiu ali na década de 50, aqueles bairros de subúrbio, naquelas casas bonitinhas, calçadas de grama, tal. Parece a Sea Heaven de show de Truman. Só que negros chegavam lá
em subúrbios de brancos, só brancos. Então, eles começaram a sentir como que ameaçados. Então, ele é baseado, é claro que mistura terror, tem elementos de terror racial, como o filme Us ou Corra, né? Está catalogado como terror, né? Mas tem uma questão muito interessante. Por que o racismo? Por que o racismo contra os negros? É colocado lá o passado com o presente. Há flashbacks, né, em relação a um grupo de puritanos que está linkado, não vou dar spoiler, mas está linkado de alguma forma com o que ocorre na década de 50. O que ocorria lá no século XVIII, XIX, ou no século XIX, né, que ocorria durante a Guerra Civil, com o que ocorria ali na década de 50. Mas é interessante que, enquanto lá os puritanos, né, era o racismo baseado na Bíblia, aquilo que o Lyotard chama de metanarrativa, o filósofo francês o Lyotard chama de metanarrativa. Então você tinha uma metanarrativa religiosa que justificava o racismo, porque esses africanos não são humanos. Não são humanos. Eles são preguiçosos, eles são porcos, todas essas coisas, mas era justificada uma metanarrativa. Ali na década de 50, já estamos ali, vamos dizer, no início do pós-moderno, sociedade de consumo, as primeiras TVs, subúrbio. Não há mais metanarrativa religiosa. Há o ressentimento. Porque ali naquele subúrbio temos uma classe média baixa, que está querendo subir na vida e ir para subúrbios de East Compton para West Compton. Parece que é uma coisa assim, que é um subúrbio mais luxuoso. Tá? E esse protagonista negro, ele consegue um bom emprego, ele é engenheiro aeronáutico. Então, é claro, você tem os outros moradores que têm trabalhos menos remunerados, tal. Então, o racismo aí entra como significante, essa questão significante e significado. Porque esses negros vão desvalorizar as nossas casas. Tá? Tem uma protagonista lá que ela é louca para subir na vida, que o marido consiga o melhor emprego, tal, e ela é que lidera o movimento de ódio contra a família, né, protagonista negra que mora naquele subúrbio. Mas é interessante, é o racismo que eu... Vai sair uma postagem essa semana sobre essa série Dan. Um racismo como farsa, vamos dizer assim. Você pega esse significante do racismo para dar um significado, um sentido ao seu próprio ressentimento. Por que eu não consigo subir na vida? Por causa dessas famílias negras que estão invadindo e vão desvalorizar minha casa, meus negócios. Por que ele tem um emprego melhor do que eu? Né? Então estamos aí coloca bem isso, né, a série, é bem interessante. Assim como, por exemplo, no governo militar, na ditadura militar aqui no Brasil, eu soube de muitos casos em que, por exemplo, você não gosta do seu vizinho, você treta com o teu vizinho, você acha ele insuportável, o que faz? Eu vou delatar ele como comunista. Então, olha, esse cara... Eu vou dedar, eu vou ser o X9 aqui, eu vou dedar, esse cara... Olha, ele usa barba, ele faz reuniões a altas horas da noite, ele é comunista. E é claro que vai parar lá o DOPS, vai levar o cara para averiguação, e você dando risada e sentindo o prazer de ver o cara sendo levado pelo DOPS. Né? Então, claro, o ressentimento, as questões pessoais encontram esse significante que é colocado dentro de uma dimensão pública. Não sei se estão conseguindo entender isso que eu estou falando, mas é bem... A Jacira Leite, para a gente terminar aqui, surgiu uma pergunta final, não vamos deixar os nossos cinegnósticos na mão, vamos responder aqui as perguntas. Você acha que podemos suspeitar que o incêndio do Museu Nacional foi proposital? Foi o evento mais impactante, como exemplo de destruição da nação que se avizinhava? Houve até uma postagem, eu fiz uma postagem aqui no blog, essa questão das coincidências, né? Eu não tenho dados para falar que foi proposital, claro. O raciocínio que eu trabalho é de sincronismo.
são eventos sincrônicos que ocorrem, né? É claro, poderia estar lá tudo descascado, os fios expostos, era uma bomba relógio, aquilo podia explodir a qualquer momento. Mas é muito sincrônico, né? Como os fascistas, que é um governo, você pode fascismo, Bolsonaro, fascismo, tal, como fazia parte da agenda dos fascistas tocar fogo em museu, entre os fascistas italianos, principalmente muitos artistas plásticos futuristas achavam que claro, o Júlio Zévola achava isso sensacional, né? Esse filósofo fascista italiano. A ideia de você queimar tudo que é do passado para construir uma nova cultura, tá? Uma nova cultura e destruir tudo que é do passado. Muitos artistas futuristas, né, do movimento do futurismo italiano chegavam a esse extremismo, que a guerra era uma obra de arte, né, porque ela acabaria destruindo o velho para depois construirmos em cima do escombro do velho o novo, né, o futurismo. Né? Então, tem elementos sincrônicos, né, disso daí, há muitos. Tem uma postagem no blog que eu me lembro na época que eu fiz, e essa coisa de reconstruir digitalmente, houve uma discussão naquela época de, através de impressoras 3D, reconstituir o que foi perdido, tal, aquele discurso da amenização, não, mas a tecnologia vai salvar no final, tal. Essa coisa de você destruir o velho para construir o novo, isso é fascismo. Foi uma agenda fascista, né? Isso nesse momento aí, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, esse tipo de agenda. Então, é sincrônico. Na minha opinião, é um elemento sincrônico. É mais que coincidência, é sincronismo. Sincronismos são coincidências significantes, né? Quando ocorre como, por exemplo, a pandemia surgir no momento que haveria o crash. Não sei se vocês sabem que durante o 2019, milhares de CEOs de empresas pediram renúncia, demissão, algo estava para acontecer. Um número de renúncias, né, de demissões de CEOs, altos executivos, assim, fora da curva, principalmente quando foi se aproximando do final de 2019. Há dados sobre isso, algo estava para acontecer. Então, quem tem informações privilegiadas sabia. E esse evento 201, realizado em Maryland, né, em Baltimore, realmente era... Quer dizer, sinalizava alguma coisa que estava para acontecer. Então, são elementos sincrônicos, coincidência significativa. E por que essa pandemia ocorre nesse momento, quando nós temos todas essas tecnologias, essas plataformas que tem a ver com a quarta revolução industrial, que nos permite trabalhar remotamente, que nos permite estar aqui nessa live? Fico pensando, porque já pensou se a pandemia ocorresse na época que eu datilografava meu Olivetti Lettera 32? Quer dizer, o que seria? É interessante, são coincidências significativas. A pandemia surge em um momento em que há tecnologia, que é da quarta revolução industrial, para o sistema continuar funcionando e a mais-valia sendo extraída daqueles que estão lá nos ônibus, né? Bom, isso é outra história, né? Que nossa senhora, já vai para 2 horas isso daqui, meu Deus do céu, eu tenho que parar de falar. Então aí, vamos ver aqui mais. Aqui, estou vendo vida longa esse projeto, diz aqui o exorta aqui o Andreas, né? A Lúcia Beatriz, foi excelente o curso. A Lúcia parece que fez o curso lá do gnosticismo e acontecimento comunicacional, que é onde a gente tentou fundir a relatividade com mecânica quântica numa coisa maluca. Amei esse curta aqui, o Pedro Bispo ele assistiu.
Rafaelo, parabéns, mano. Sim, obrigado, parabéns. Então, isso aqui é um velho que está tentando controlar essas tecnologias. Aqui a Cláudia Souza está sugerindo coisas que vai sendo aprimorado, né? Abrir uma janela no blog do Cine Gnose na web para aumentar o alcance, é verdade. Isso é uma das coisas. Isso aqui que vocês estão testemunhando hoje foi meio um arrobo meu. Eu estava assim, não vou, aí de repente vou fazer um arrobo. Foi sexta-feira, tive esse arrobo, eu vou fazer, nem que seja a última coisa que eu faça. Aí, então foi meio assim. Como chama a alemã, né? O Edeval está perguntando. Elisabeth Noelle Neumann. Elisabeth com TH, Noelle tracinho Neumann, Neumann, dois N's. Elisabeth Noelle Neumann. Se você digitar no Google Espiral do Silêncio Elizabeth, vai aparecer lá um monte de coisa. Mas é muito interessante esse conceito de espiral do silêncio, que é uma visão, não é mais hipodérmica, é cognitiva da opinião pública, dos climas de opinião, que já já está presente em muitos autores ao longo do século XX, essa coisa que Elisabeth Noelle Neumann ela acabou sintetizando, né? Aqui o Wagner, o Nomadland, me deixou para baixo. Não tem redenção, né? Tem resiliência. Esse foi o grande tema, né, da Schloe, a resiliência, tá? E a subcultura que é criado. Paris, Texas, é verdade, o Edeval me lembrou, Paris, Texas é um filme cult. O deserto, né, como não redenção. O Travis, né, que é o protagonista do Paris, Texas, do Wim Wenders, esse é um dos filmes mais marcantes da minha vida, né, Paris, Texas. O homem que está querendo voltar para suas origens, né, para um pedaço de terreno onde ele acredita que ali ele foi concebido. Isso é uma imagem muito forte, né? Mas é o deserto ali também como não redenção, né? Como uma estrada que leva para lugar nenhum, né? Que também tem a música do Talking Heads, Road to Nowhere, que também toca nisso, né? Daquele grupo Talking Heads dos anos 80, mas ainda são produtos cults. São cults. Paris, Texas, do Wim Wenders, é um filme cultuado. Agora, Nomadland leva todos esses Oscars, mainstream norte-americano. É a primeira vez que eu vejo essa antimito da fronteira, né? Que eu acho que é fundador da mitologia norte-americana, tá? A espiral do silêncio, apito de cachorro, o Wagner está dando risada, é um termo, que tem uma função, tem aquele apito de cachorro mesmo para avisar cachorro, é um apito sônico, num nível de frequência que só o cachorro ouve, nós humanos não ouvimos quando apitamos, é para chamar o cachorro. É como um apito de cachorro, só os entendidos conseguem entender a sinalização codificada, né? Só o subgrupo consegue entender, tá? Assim como também outro apito de cachorro foi na live do Bolsonaro ele tomando leite, que aliás na série Damn aparece o leite como simbolismo supremacista branco, né? É muito interessante. Assista essa série Damn da Amazon Prime. Não assina Amazon Prime, vê no Stremio, pirataria. O Cine Gnose não existiria sem pirataria, meu Deus do céu, estou falando aqui no Facebook, essas coisas. Ser processado, meu Deus do céu. No caso, berrante, no caso brasileiro, o Igor fala berrante para gado, né? É para boiada passar, né? Não é apito de cachorro, é berrante para gado. Muito bem. Muito bem. A Cláudia Souza interferindo aqui novamente, uma intervenção, teoricamente, Auschwitzel, muito bom. Auschwitzel. Teve 4 milhões tal de votos. Quantos desses saíram em defesa do mandato do governador deposto?
Será que sem a milicária o Bozo se sustentaria? Exatamente. Aliás, o Witzel pagou um preço caro, porque faz parte da questão da narrativa. Ele está enfrentando o Bolsonaro, a mídia e os governadores, os globalistas internacionais, a grande mídia, a Globo e os governadores estão contra ele. Então, o Witzel pagou um preço, né? Porque ele foi um dos primeiros a assim, surgir contra ele. Opa, eu vou para o lado da ciência, vou contra o negacionista, eu vou ser presidente. Um dos primeiros a vir com os hospitais de campanha, aquelas medidas para a pandemia. O que aconteceu? Que fez o Bolsonaro silenciar todo mundo, ficar todo mundo pianinho depois disso. Opa, tô fazendo um apito de cachorro, desculpa. Todo mundo ficou pianinho depois disso. Botou o Ministério Público, Polícia Federal em cima dele para averiguar a corrupção nas verbas públicas destinadas a esses hospitais de campanha e uma série de coisas, e pronto. O Dória desmontou tudo lá no Pacaembu, todo mundo desmontou o negócio, todo mundo ficou pianinho. Pianinho porque ele... então, aqui o Joab, o Mr. Robot, exatamente, fala algo parecido. Grande Mr. Robot, essa série... a Cláudia está colocando aqui o Fort Detrick, exatamente, Laboratório de Armas Biológicas. Isso deu no New York Times, isso não é invenção, paranoia, assim à toa. Em outubro de 2019 foi fechado, porque deu no New York Times essa notícia, o Fort Detrick, que era um laboratório de armas biológicas, porque não estava conseguindo isolar os patógenos e tal. E foi exatamente no mês do evento, o evento da simulação da pandemia feito pelo Big Money, né? O Big Money e o Big Pharma, né? E aí, e é claro, e logo depois, alguns meses depois, lá na província de Hubei, na China, teve os Jogos Militares Mundiais, uma espécie de Olimpíada Militar. Então foi a partir dali, muitos falam que veio dos Estados Unidos. Isso aí, mas isso já foi comprovado e depois desse episódio do Fort Detrick, teve casos que eles de fibrose pulmonar nos Estados Unidos, que eles colocaram como decorrência daqueles cigarros eletrônicos, né, como uma coisa decorrente disso. É uma história muito mal. E tinha também o lance da guerra comercial, geopolítica com a China, tem isso. Espero que fique gravado aqui. Eu também espero, que eu estou querendo baixar esse vídeo aqui. De não sei quantos gigas vai dar isso daqui. Aqui a Cláudia, de novo, Solange Vieira, da SUSEP, entidade que representa a seguradora desse privada. Muito bem. Muito bem. A Joab Gouveia, aqui, o tradicionalismo, né, que ele está colocando, que é esse movimento filosófico do qual se inspira aqui a chamada alt-right, né, extrema-direita. Aqui, vamos ver, para a gente terminar aqui, que já essa live já está muito longa. Minha esposa já chegou aqui vendo para saber se eu estou vivo aqui ainda. Já apareceu aqui. A Ivete França, aqui, o nome da série é Them, T-H-E-M, tá? Vamos aqui, o Geraldo Amorim, grande Geraldo Amorim, o senhor e o Nildo Ouriques são dos poucos que não erraram nada desde 2013. Dan, já foi digitado aqui, Dan, né, a série. Muito bem. Cheguei atrasado, vai ficar gravado, eu também espero que seja gravado, sinceramente. Eu vou buscar aqui, gravar para disponibilizar no canal do YouTube. Tá? Muito bem, muito bem. Isso aí, legal. É isso aí, não tem mais nada a dizer, eu já dei uma passada aqui na... Bom, é isso aí, gente.
Vamos parar por aqui. Eu estava pensando em fazer 1 hora, acabou sendo 2, meu Deus do céu. Então, gente, legal. Obrigado por vocês todos estarem aqui testemunhando esse evento histórico desse humilde blogueiro. Pela primeira vez se propõe a fazer uma live, que até então eu sempre sou convidado, né? Aí os caras me dão o link, eu vou lá e falo, né? Fácil. Agora, organizar, pensar nas coisas, tal. Então é o seguinte, vai ser assim a princípio todo domingo às 18 horas, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-local. Não sei se nesse mesmo bate-local, né? Mas vamos ver alternativas, outras coisas aqui mais parrudas, mais interessantes, movimentadas aqui para outras plataformas. Tudo bem, gente? Então é isso aí. Todo mundo se perguntando aqui se vai ser gravado. É isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado pela audiência, que não é global, mas é um público qualificado. É um público muito qualificado esse. Então, obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima. E não percam a postagem sobre a série Damn, que vai sair entre amanhã ou terça-feira. A série. Muito bem. Tchau, gente. Obrigado. Valeu.